Bom, a gente segue aqui com um assunto super importante e super delicado também. Delicado porque é um assunto sobre o qual as pessoas não gostam de falar e acham difícil falar. Por isso a gente vai falar sobre ele aqui. Talvez você tenha visto que a filha do ex-presidente Michel Temer, Luciana Temer, contou que sofreu um abuso sexual, um estupro durante um assalto. E que a apresentadora Angélica também compartilhou nas redes sociais, né, o relato de um abuso que sofreu. E as duas falam sobre isso, né, da dificuldade de falar sobre isso, de vir a público com temas como esse. É sobre isso que a gente vai falar agora com a pesquisadora Sheili Khalef, coordenadora do grupo As Incríveis Mulheres que Vão Morrer Duas Vezes, que são sobreviventes justamente de violência sexual. Sheili, obrigada pela sua presença, obrigada por atender a Band News FM, seja bem-vinda. Obrigada a vocês pelo convite. Infelizmente, é sempre para falar de um assunto duro que eu apareço aqui, né? Mas é o que tem para hoje, como dizem. É verdade, mas super importante a sua presença. Você já esteve aqui com a gente uma vez para falar sobre isso. E eu começo te perguntando justamente sobre essa dificuldade. Por que é um relato tão difícil de compartilhar? Porque a maioria das vítimas, ou uma parte das vítimas da violência sexual, tem dificuldade depois de contar, de relatar e até de denunciar? São vários motivos. Inclusive, quando eu recebi o convite de vocês, eu entrei lá no grupo As Incríveis Mulheres que Vão Morrer Duas Vezes, que é um grupo de apoio a vítimas de violência sexual, tem mais de 4.000 pessoas, e fiz uma enquete para ver quais eram os principais motivos que as pessoas conseguiam elencar. Então, coloquei algumas alternativas e vou primeiro ler aqui quais foram as principais alternativas, né, do porquê não se fala, né? Então, a primeira é medo de que nos responsabilizem. Então, quando uma vítima relata que sofreu uma violência sexual, geralmente as pessoas não sabem reagir a isso. Então, elas começam um inquérito. Ah, mas será que você não deu bola pro cara? Você bebeu? Como você estava vestida? E todas essas perguntas já começam a responsabilizar essa vítima. Na verdade é uma vítima, mas a gente fica culpando ela, responsabilizando pelo que aconteceu. Então acho que o primeiro medo é esse, pelo que está aparecendo aqui, são vários, né? Hoje o que está aparecendo é esse. Dúvida das pessoas não acreditarem, por desconhecermos os dados. Nós, a maioria da população, desconhece os dados. Então, quando alguém fala, sofri uma violência sexual, isso vai acontecer com 4 em cada 10 mulheres brasileiras, é muita gente. Muitas pessoas acham que isso não é real, ou que isso é uma coisa rara, que acontece raramente. E, na verdade, acontece muito. Qualquer um que tenha acesso e curiosidade, você pode pesquisar aí, isso acontece muito. Então, por desconhecimento, as pessoas falam, será que é verdade? Ou por achar que a vítima vai mentir para se beneficiar, mas eu garanto a vocês qual é o benefício. Vamos pensar juntos, né? Qual o benefício que uma pessoa tem contando que sofreu uma violência sexual? É muito difícil ela ter um benefício a partir daí. No geral, ela vai ter muitos problemas, e esse é o próximo ponto, né? Geralmente, a mulher ela vai perder um valor social antiquado que está relacionado à fidelidade e à virgindade. A sensação que as pessoas têm é que ela não soube se cuidar, então por isso aconteceu com ela, o que é um absurdo. Mas faz com que muitas mulheres fiquem caladas para não sofrer esse julgamento social. Acho que esses são os principais pontos. Até teve mais uma coisa que apareceu aqui na pesquisa, que é medo de que as pessoas usem isso contra você, mas que caminha nessas mesmas coisas que eu falei, né? De dizer que você foi a responsável por isso. Ou, eventualmente, digamos que você tenha um namorado, ele te abandonar por causa disso, né? Desconfiando de que você teve algo a ver. Muito pela nossa cultura, que culpabiliza a vítima, especialmente as mulheres, por qualquer coisa que aconteça com elas. Bom, eu trago aqui para o ouvinte da Band News FM justamente a fala da apresentadora Angélica quando ela cita esse abuso, e aí já encaminho a minha pergunta, então, para a Sheili. Vamos ouvir. Falei sobre um caso que aconteceu comigo. Eu nunca tinha falado e acho que a gente acaba minimizando as coisas, né? A gente acaba, às vezes, por vários motivos, não expondo esse tipo de assunto, e eu achei necessário, falei na hora da entrevista sobre um abuso que eu sofri quando tinha mais ou menos uns 15 anos, durante um trabalho. Enfim, essa entrevista é para falar de um assunto tão difícil de falar, né, tão difícil de tocar, que é sobre a exploração e o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Bom, a Angélica fala então que ela sofreu um abuso quando estava trabalhando aos 15 anos.
A gente sabe que a gente tem, né, meninas saindo de casa tão cedo para tentar a vida como modelo, meninos que saem de casa tentar a vida como jogadores de futebol, estão expostos a esses perigos, e a Angélica, então, participando do que ela está chamando de um levante para expor esses casos. E aí ela justamente fala, né, a gente não quer expor por expor, a gente quer para chamar atenção. E aí eu queria perguntar para você, Sheili, qual a importância de movimentos como esse e que a gente rememorar abusos, né? Porque a Angélica hoje tem 40 anos, tá lembrando de um abuso que aconteceu há 30 anos. A Luciana Temer lembrando de um abuso que aconteceu há 20 anos. Então, qual é a importância de movimentos como esse, em que as mulheres vêm, expõem o que está acontecendo com elas, mesmo rememorando casos tão antigos? No caso dessa proposta da Luciana, agora a gente teve junta num evento recentemente, o objetivo desse levante, né, de todo mundo que sofreu algum tipo de violência sexual expor isso de alguma forma, é para que as pessoas parem de achar que isso é algo extraordinário, é muito ordinário, é muito corriqueiro, né, é a cada 11 minutos, é muita gente durante um dia. A gente mais estupra pessoas no país do que tem pessoas com doenças cardiovasculares, por exemplo, né? Que a doença que mais mata as pessoas são doenças do coração. Tem mais pessoas estupradas no Brasil do que pessoas com doença do coração. E a gente não consegue ter essa dimensão. Então, o objetivo de fazer um levante como esse, de falar publicamente, é para que se quebre o tabu, que as pessoas falem mesmo, percam o medo de falar. Porque é uma coisa muito grande que está na vida de muitas mulheres e também de muitos homens, mas ninguém fala sobre. E a despeito de reviver, para você ver, né, fazem muitos anos e a pessoa ainda tem o trauma lá, aquilo ainda às vezes interfere na vida cotidiana dela. Eu, por exemplo, sofri uma violência quando eu tinha 5 anos de idade, outra aos 16, e outra recentemente em 2016. E às vezes eu vou ver um filme e ele é um gatilho. Eu já trabalhei isso, eu tive a oportunidade de ter terapia e ainda assim é uma coisa que me atormenta. Se eu não ficar atenta, eu posso ser pega por algum sentimento de tristeza. Então é uma coisa que vai acompanhar a pessoa para sempre. E lá no grupo eu tenho mulheres de 70 anos que relataram pela primeira vez. Ela falou, nunca contei para ninguém, mas isso aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos de idade. Então é uma coisa que o tempo não vai apagar. Não vai apagar. E o silêncio protege o agressor. Mas é sempre importante ressaltar que fala quem pode falar. Muitas mulheres não podem falar. Muitas mulheres morreram, ou na hora, ou de depressão, ou se afastaram do convívio social, pela forma com que a gente lida com esse assunto. Então, as mulheres que podem falar, elas devem falar, porque muitas não podem. Algumas convivem com seus agressores, às vezes o agressor é o marido, o agressor é o pai. A gente tem um número de pais muito grandes que violentam mulheres, que violentam suas filhas, né? E eu sei que é muito difícil para o brasileiro ouvir isso, as pessoas ficam indignadas quando eu falo, mas é verdade, é alguém da família, pais estupram suas filhas. Se a gente não falar sobre isso, reconhecer que é uma verdade cotidiana, só vai acontecer mais. Tem várias mensagens chegando aqui pra gente, inclusive de ouvintes que estão compartilhando aqui violências pelas quais passaram e alguns sobre as quais nunca falaram. Primeiro eu quero dizer que eu sinto muito por todas as pessoas que passaram por isso. Espero que todo mundo encontre um espaço para falar sobre isso, para, enfim, lidar com as marcas que ficam disso, né, que não são poucas. Quero te perguntar, Sheili, aproveitando a pergunta de um ouvinte aqui, tem um ouvinte dizendo que a gente sempre fala das meninas, das mulheres, mas que é muito legal lembrar dos meninos e dos homens também. Chegaram 3 casos na sequência de meninos relatando situações que passaram quando menores, abusos, né? E abusos por familiares, principalmente. Exato, a maioria dos que estão escrevendo aqui, das que estão escrevendo aqui, falando de familiares mesmo, que os abusaram, as abusaram. Quero perguntar a você se você percebe na sua experiência de trabalho com as pessoas que sobrevivem a estupros e a violências sexuais, se há diferenças na forma de lidar com isso entre homens e mulheres, até pelos papéis sociais em que cada um é estimulado a ter e
a performar. E se, pela sua experiência, o que você estava contando agora, né, de falar sobre isso, de fato ajuda para que outras pessoas se sintam acolhidas, se sintam mais à vontade de falar também, se há um movimento, uma espécie de movimento em cadeia, que quando você abre o caminho para falar disso, outras pessoas também vão falar disso. Eu acho que existe sim, eu verifico no grupo que existe sim. Nós temos homens no grupo de apoio, apesar de se chamar as incríveis mulheres que vão morrer 2 vezes, porque a gente considera o estupro uma morte, existem homens que participam, mas são muito poucos. Porque se já é uma situação onde muitas mulheres sentem vergonha de expor, ter vivido algo assim, porque vão ser julgadas realmente pela sociedade, um homem sente mais vergonha ainda, ele tem mais medo ainda. Então, muitos homens me escrevem, mas poucos escolhem participar do grupo, porque no grupo, quando você fala, todos ouvem. Você pode falar anonimamente. Então, muitos homens me escrevem, muitos homens mesmo, mas não tanto quanto as mulheres, e geralmente eles pedem sempre para ficar anônimos, e eles têm muito medo de que alguém descubra isso. O que, por um lado, é uma pena, porque se as pessoas tivessem a dimensão da quantidade de meninos que já foram abusados sexualmente, especialmente quando crianças, elas ficariam muito mais atentas para cuidar das crianças. Quando a gente fica ignorando uma situação, a gente não tem como proteger as crianças disso e nem as pessoas adultas, né? E a segunda coisa que você perguntou, a importância da gente falar. A primeira importância de se falar, lembrando sempre que você não tem que falar. Você que sofreu uma violência, nós não estamos aqui, eu não estou aqui dizendo que você tem que falar. Você não precisa falar nunca se você não quiser. É uma escolha sua. Primeiro vem a sua segurança. E muitas vezes falar vai te tirar a segurança. Seja a segurança financeira, porque você sabe que no seu trabalho vão te julgar e você pode perder o trabalho. Seja segurança física, você pode ser expulso de casa. Enfim, você vai avaliar. Mas falar, primeiro faz uma diferença para a vítima, porque a gente coloca a voz no mundo. Então você fala para você assume uma parte da sua história que é muito difícil de assumir. Que isso realmente aconteceu. Ao contrário do que as pessoas vulgarmente acreditam, ninguém gosta de ser uma vítima. Ninguém gosta do papel de vítima. Todo mundo quer ser protagonista da sua história, quer ter autonomia. E isso tira muita autonomia. Então, quando você aceita, de certa forma, que isso aconteceu, não o fato, eu luto todo dia para que nada assim aconteça, para que seja punido, para que tenha tratamento, enfim. Mas quando você aceita que isso aconteceu na sua história e consegue falar disso, na primeira vez você vai falar chorando, na segunda você vai falar chorando, na 10ª, na 20ª, talvez você não chore mais. Talvez seja mais fácil reconstruir a sua vida a partir daí. É uma possibilidade. E sempre que uma pessoa ouve alguém falar, ela se sente inspirada a falar, porque às vezes o que falta é isso, saber que alguém vai me ouvir. E olha que coisa bacana, Gabriela, que ontem uma moça que é terapeuta estava conversando comigo, que recebeu uma cliente, ela é de uma terapia alternativa, que recebeu uma cliente que contou a ela que tinha sofrido uma violência sexual, mas que não tinha ficado traumatizada. E ela falou, nossa, mas isso é possível, Sheila, uma pessoa sofrer uma violência e não ficar com trauma? E a gente já tem relatos disso, que sim, é possível se a pessoa for acolhida. Se uma criança, ela sofre uma violência sexual, ela conta para os pais, e os pais imediatamente a acolhem, vão atrás de punir essa pessoa que cometeu agressão e tal, pode ser que ela não fique com trauma para sempre. O que traumatiza não é apenas a violência. Claro que a violência é traumatizante, mas o silêncio social, a falta de empatia e a falta de cuidado das pessoas que vai impedir essa pessoa de se expressar, né? Impedir as vítimas de se expressarem. Então, se você não viveu isso, aprenda a ter ouvidos para isso. Aprenda a escutar e a acolher as pessoas, porque isso diminui muito o trauma. E uma pessoa traumatizada, gente, significa que isso vai reverberar nos filhos, isso vai reverberar no trabalho, isso vai reverberar na comunidade da qual ela faz parte. Sheila, falei muito. Nosso Desculpa. tempo tá um pouco esgotado por aqui. Queria que você nos ajudasse a passar para o ouvinte da Band News FM os caminhos de denúncia, onde essas pessoas podem procurar acolhimento. Lá no grupo você pode procurar acolhimento, certamente na sua cidade tem algum lugar. A primeira coisa, se você sofreu uma violência, é o hospital. Não se preocupe, você não tem que fazer denúncia na delegacia para ser atendido em hospital. Vá para o hospital, porque lá você vai receber medicação e tal. Você pode ir na polícia e sempre na Secretaria de Saúde da sua cidade, eles vão saber te informar o núcleo mais próximo onde você pode receber algum tipo de terapia, de acolhimento. Tem grupos que oferecem advogados de forma gratuita, que oferecem terapia. Aí vai de
do local onde você tá, né? Tem muitos grupos na internet, digitando você vai encontrar, mas do local onde você tá, fisicamente. As secretarias fazem um grande trabalho, as secretarias de saúde. Geralmente as prefeituras têm um espaço de acolhimento sério. Eu estou ainda bastante envolvida aqui com as mensagens dos ouvintes que continuam chegando. É muito importante que a gente abra essa conversa por aqui para que as pessoas se sintam mais à vontade e se sintam mais acolhidas. A gente sabe que nem sempre o tratamento é adequado quando as pessoas vão procurar ajuda, mas falar sobre isso também ajuda a chamar a atenção para que os tratamentos sejam cada vez mais adequados, que a receptividade às vítimas de violência sexual sejam cada vez maiores. A gente já recebeu relatos aqui de pessoas que foram ao hospital e foram encaminhadas para a delegacia, mas o que a Sheili trouxe é muito importante, nem é obrigado a fazer a denúncia. Então, isso é muito relevante de a gente trazer. Essa entrevista vai ficar no nosso YouTube, completa, para quem quiser depois ouvir com calma, ouvir de novo. Quem pegou pela metade, ouvir desde o começo. Eu queria agradecer muito a participação da pesquisadora Sheili Khalef, coordenadora do grupo As Incríveis Mulheres que Vão Morrer Duas Vezes. Sheili, muito obrigada pela sua disponibilidade, por trazer esse assunto tão relevante e por abrir aqui os seus conhecimentos, compartilhar seus conhecimentos para ajudar também outras pessoas. Muito obrigada. Vou te passar uma listinha que daí vocês colocam lá na descrição do YouTube, uma listinha de páginas que as pessoas podem seguir, institutos que oferecem apoio, que aí é muita coisa para falar aqui. Obrigada a vocês por abordarem esse tema e a todos que estão tendo a coragem de mandar suas mensagens contando o que aconteceu com você, a sua história. Obrigada e até a próxima.